Sei que eu tinha ganho de presente. A paz do Senhor, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui na frente, né? Eu nunca me acostumo com isso, viu, irmão? Não adianta esperar que eu esteja relaxado, que eu nunca vou conseguir me acostumar a estar aqui na frente, não. É uma responsabilidade muito grande. Se vocês repararam, hoje eu estou vestido igual o papai. Eu ia brincar com ele aqui, é que ele desceu mal. Mas amém, né? Hoje, como o apóstolo já falou, é um dia bem especial, né? Um dia dos pais, porque nós celebramos o nosso Pai do céu, né? O nosso papai, aquele que nos criou. E eu queria dizer algo já nesse início, né? Eu sou a pessoa menos provável para estar aqui hoje para falar sobre isso. Talvez você pense, mas poxa, é pai de 5 filhos? O Sérgio falou que me alcança ainda, vai passar inclusive. Já está no 4 e falou que o sonho dele é passar. Eu creio, viu, Sérgio? E apesar de eu ter 5 filhos, dá um pouquinho de eco aqui, gente, se falhar aí. Olhando para a minha história, eu seria a pessoa menos provável para estar aqui à frente falando sobre paternidade ou até ministrando a palavra do Senhor. Vocês vão entender um pouquinho disso daqui a pouco. Vou tentar não chorar. Vai ser difícil. Eu já sabia, há 2 semanas atrás, que eu ia estar falando aqui. Mas eu não acreditei. Eu estava aqui no culto há 15 dias atrás. E Deus falou ao meu coração, que eu estava ali assistindo a palavra, que eu ia estar aqui. Eu falei, Senhor, não vai ser, o apóstolo não vai me chamar. Falei, de mim, já passou isso pela sua cabeça? Deus fala uma coisa e você fala, isso não é meu, isso não é de mim, isso é de mim, isso não é Deus que está falando. E às vezes você acaba rejeitando aquilo que Deus quer falar contigo. Não sei se você já passou por isso, mas meu irmão, esteja atento. Às vezes nós estamos na presença do Senhor e a gente não está percebendo que Deus está falando conosco, que o Espírito Santo de Deus está presente, que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. Então fique atento, Deus quer falar com você nessa manhã, nesse dia. Não porque eu estou aqui, ou porque o apóstolo está aqui, ou porque hoje é um dia especial, não. É porque Deus está presente. Então fala para o teu irmão, fique atento, porque o Espírito Santo de Deus pode falar ao teu ouvido agora, nessa manhã. O Espírito Santo de Deus quer falar ao teu ouvido nessa manhã. E eu estava ali, Deus falou isso comigo, eu falei, não, isso não pode ser, imagina, isso não é de mim. Desculpa, isso é de mim, não pode, não é isso. Passou-se os dias, veio a semana passada, o apóstolo não estava, amém, eu falei, não é mesmo, realmente era de mim, né? Já estava todo feliz que era de mim. Passou segunda, terça, quarta, quinta, falei, puxa, graças a Deus, né? Aí chega na quinta-feira à tarde, o apóstolo manda mensagem. Aí quando você vê piscar lá, apóstolo Joel, você já fica com medo até de abrir a mensagem. Abre ou não abre? Aí você fala, não vou abrir agora não vou abrir. Você ora, você intercede, você fala, faz de tudo. Pede a misericórdia de Deus, mas uma hora você tem que abrir. Aí eu abri a mensagem, estava lá. Filho, você traz a mensagem do domingo? Eu falei, Senhor, misericórdia. E aí, eu falei, Senhor, e agora, o que falar, né? Aí eu ainda perguntei para o apóstolo, tem algum tema e tal? Aí ele falou, se quiser falar sobre paternidade, se não, tema livre, fala do que Deus colocar no teu coração. Eu falei, Senhor, sabe o que Deus pôs no meu coração? Nada. Aí meus filhos já me conhecem, né? Algumas filhas minhas trabalham comigo. E já sabe quando eu estou preocupado, né? O Nino até brincou ali comigo agora há pouco, né? A gente até sabe quando o pastor vai pregar. Eu falei, porque já vi minha cara de nervoso logo na hora que eu chego. Eu já chego nervoso, né? Já fico agitado já. É natural meu. E elas perceberam, né? E eu falava para elas, mas eu não tenho nada, eu não sei o que fazer, não sei o que falar, não sei. Aí uma das minhas filhas, não sei se era daqui, eu não consigo enxergar daqui. Ah, tá ali. Não tá, não sei. Não dá para ver daqui. É tanto filho que eu estou espalhado pela igreja. Tá lá. Aí uma das minhas filhas falou, pai, fala da sua história. Eu falei, não, imagina, vou falar. Só que aquilo começou a falar o meu coração. E eu realmente não tenho
assim, falar que Deus colocou uma palavra. Não, eu sei o que eu passei, o que passou com a minha vida, o que, para mim estar hoje aqui, para mim chegar aqui, hoje eu tenho 60 anos, novo eu sei, parece novo, parece menos, eu sei disso, mas é tudo isso, 60 anos. E como eu disse, eu era a pessoa menos indicada para estar aqui falando sobre esse tema. E eu vou falar sobre paternidade. E eu vou falar sobre paternidade de Deus. Não paternidade do homem, mas a paternidade do Deus, daquele Deus que nos abraça e que faz com que o improvável, o impossível, se torne possível. Eu quero falar de uma paternidade que nos alcança aonde quer que nós estejamos. Que olha para nós, não com os olhos críticos ou de julgamento, mas com olhos de amor. Por isso, hoje é o dia do nosso Pai Celestial. Do nosso Pai que um dia olhou para mim e para você e falou: eu quero ser o seu pai. Ah, mas não somos todos filhos de Deus? Não. Você vai entender daqui a pouco. Então eu queria falar um pouquinho, antes de nós lermos aí alguns versículos. Esqueci até de ligar aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha história. Ontem, como o apóstolo falou, nós tivemos aqui, passamos o dia todo aqui, das 9 às 5 da tarde, num treinamento, numa imersão, né, com todos os nossos professores, cooperadores, coordenadores. Passamos aqui o dia todo aqui sendo abençoado, sendo ministrado. Tivemos várias palestras aqui abençoadas, né? A Kátia, a Thalita, a pastora Adri, né? A pastora Adriana, né? Nos abençoaram com palestras aqui, com ensinamentos tremendos. E eu confesso que muitos daqueles temas que elas falaram aqui, eu assistindo ali, eu sentado aí onde vocês estão, me trouxe à memória muitas coisas. Me trouxe a relembrar muitas coisas da minha infância. Eu me via naquelas histórias que elas contavam. Eu não disse nada a elas. Mas eu estava inserido em muitas daquelas histórias. Às vezes a gente vê uma criança na igreja e a gente não sabe a história daquela criança. A gente não sabe o que aquela criança... Talvez você tenha tido uma história parecida com a minha, ou até mais traumática, não sei, ou menos traumática, não importa. Mas eu sei que se você está aqui é porque um dia Deus olhou para você e te escolheu para ser o seu pai, para cuidar de você. Eu nasci numa família de pais desviados, de pais que conheciam a palavra, e casaram e se desviaram. Na época deles, de igreja, eles eram da igreja batista, era muito rígido a educação. E eles saíram porque eles queriam sair da igreja. Eles não tinham liberdade. Naquela época era muito difícil, na época deles, de adolescência. Casaram para sair da igreja, literalmente. Tanto que casaram e saíram, se desviaram dos caminhos do Senhor. E aí eu abro um parênteses, meu irmão. Quando nós não estamos na presença de Deus, quando nós não temos Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento, não é só a gente que sofre, toda a nossa família sofre. Todos os que estão ao nosso redor sofrem. E eles tiveram filhos. Veio a minha irmã. Um ano depois eu nasci. 2 anos depois nasceu uma segunda irmã minha. Nós éramos em 3. Mas a gente pensa que criança não observa nada. Eu tinha 4 para 5 anos de idade. Pouquinho tempo atrás. Mas eu lembro de cenas assim terríveis na minha cabeça, que eu presenciava com os meus pais. Eu lembro de coisas
de meu pai me chutar, eu ir parar debaixo de uma mesa, palavras que ele proferiu sobre a minha vida, que até então, até eu entender que Deus muda, seja qual for a sentença ou maldição que é lançada sobre nossas vidas, a gente sofre. Porque, meu irmão, palavras machucam, palavras doem e palavras têm efeito. Mesmo as palavras do diabo. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, essas palavras se tornam realidade na nossa vida. E falava que eu não prestava para nada. Uma criança de 5 anos, que eu não era filho, que eu era rejeitado. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Então eu cresci dessa maneira, uma revolta muito grande com meu pai. Quando eu conheci a Suzane, eu ainda não tinha, fiquei 13 anos sem ter contato com meu pai. A fase que mais eu precisei dele, que foi dos 5 aos 19 anos, minha infância, minha adolescência, minha juventude. Então eu cresci com uma revolta muito grande, por isso que eu falo que eu sou uma pessoa improvável para estar falando sobre paternidade. Porque eu tinha uma revolta muito grande com relação a pai. Com 2 anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos, isso eu não lembro, lógico, né? Mas meus pais contam, né? Minha mãe fala, meu pai depois, quando Deus fez uma obra aí de reconciliação, veio a me contar. Com 2 anos de idade, fiquei internado, desenganado pelos médicos. Passei algum período internado. Mas Deus tinha um plano. Fala para o teu irmão, se Deus tem plano com você, meu irmão, não tem quem mude. Se Deus tem um plano com a tua vida, meu irmão, o diabo pode saltar, pular, fazer o que for, ele não vai conseguir mudar a tua história que Deus tem escrito para a tua vida. Sabe quem tem poder de mudar a nossa história? Nós mesmos. De acordo com as decisões que nós tomamos na nossa vida. Mas o diabo não tem poder. O diabo fez. O diabo mudou a minha história. O diabo fez isso. Meu irmão, o diabo só faz aquilo que nós deixamos que ele faça. E eu falo isso porque eu sei o que é isso. As nossas decisões mudam a nossa história. Mas Deus é tão bom que ele vai lá que nem o Waze, né? Vou recalcular tua rota e vou fazer de novo. E vou te colocar de novo na linha. E vou te colocar de novo no caminho. Então eu cresci com 5 anos, meus pais se separaram. Eu, minha mãe, minhas 2 irmãs, tivemos que deixar a nossa casa e morar num barraquinho de madeira, na casa do meu avô, da minha avó. Eles não tinham espaço em casa, meu avô construiu um barraquinho de madeira, está lá até hoje. Suzane conhece, né? Está lá até hoje, um cômodo de madeira, onde eu dormia, eu, minha mãe e minhas irmãs. É difícil falar. Cozinha do lado de fora, assim no tempo, né? Debaixo só de uma cobertura. Vamos morar ali. Olha a consequência daquele que se desvia da presença de Deus. Olha as consequências que levam uma família quando a gente deixa de andar com Deus. Eu sei que meu pai sumiu, desapareceu durante 13 anos. E meu pai, uns dias depois que eles haviam separado, depois disso, nunca mais ele apareceu. Teve sua justificativa, não sei. A primeira vez que eu reencontrei, depois de 13 anos, ele queria se justificar. Eu não quis nem ouvir. Apesar da minha estatura pequenininha, eu queria bater nele. Porque ele também era pequenininho, era fácil. Mandei ele descer do carro, desce do carro, veio falar isso aqui fora. A gente acha que é valente, né? E baixinho normalmente é invocado, né? Eu sei que eu cresci dessa maneira ali, passei esse tempo ali na casa dos meus avós. Mas minha avó era uma crente fervorosa, confiava em Deus, confiava no Senhor, presbiteriana. Todo domingo ela pegava eu e minhas irmãs, vamos para a igreja. Então ela me levou com 5 anos para a igreja.
Eu lembro, se eu puxar na minha memória, eu vou lembrar dos corinhos que eu cantava, eu vou lembrar dos cultinhos que tinha ali com aquelas crianças. Meu irmão, o que nós fazemos aqui com as nossas crianças, eu falo isso para todos os meus professores, para o pessoal que trabalha comigo. Meu irmão, a gente não imagina o valor que tem você falar de Cristo para uma criança, você ensinar a palavra de Deus, você falar do amor de Deus, porque você não sabe o que aquela criança está passando dentro da sua casa. Mas graças a Deus que Deus tem nos dado a oportunidade de ministrar essas crianças e colocar a sementinha do amor de Deus no coraçãozinho delas. Então é muito importante você trazer seu filho na igreja. Ah, mas meu filho não quer. Ah, mas meu filho quer ficar, está cansado. Mas meu filho amanhã tem que acordar cedo. Não importa. O importante para a vida dele é hoje na presença de Deus. Porque amanhã ele vai lembrar de Deus. Porque amanhã ele vai glorificar ao Senhor. Porque amanhã ele não vai desviar dos caminhos do Senhor. Eu não posso falar de paternidade se eu não falar do ministério infantil. Não tem como separar. Eu vivi isso na minha vida. Eu sei que com 5 anos minha avó me levava lá. Minha avó crente, confiava em Deus. O marido dela, meu avô, um pernambucano ruim. Pensa num pernambucano, quem é pernambucano aqui sabe o que eu estou falando. Pernambucano é ruim. Quando o bicho é para ser ruim, o bicho é ruim, viu? Coração duro, coração não se quebra, não se dobra para nada. Os netos tinham medo até de chegar perto dele. Pedia bênção só de longe com medo de chegar perto. Que eu sou do tempo que pedia bênção, viu? Eu cresci pedindo bênção. Meus filhos pedem bênção para mim até hoje. Porque nós ensinamos ele que é importante a bênção dos nossos pais. Porque é importante sermos abençoados pelos nossos pais. Eu sei que meu avô não queria saber de igreja. Meu avô tinha raiva de crente. A gente conhece essa história, né? Bastante gente que conhece essa história, né? Eu sei que, mas minha avó fervorosa sempre falava: um dia seu avô vai se converter, um dia seu avô vai se dobrar aos pés do Senhor. A gente criança não entendia o que era aquilo. Passou alguns anos, minha avó veio a falecer. Meu avô se converteu? Não. Meu avô ficou lá, duro, firme. Mas ela falava: Deus falou para mim que ele ia se converter. E aí a gente até começa a questionar: mas se Deus falou, cadê? Quase 20 anos, quase não, 20 anos, né? 20 anos depois, meu avô com 96 anos, eu pregando no culto, ele veio à frente aceitar Jesus. Dois anos depois, obrigado. 2 anos depois, 98 anos, nós vamos lá em Santo André, na Cata Preta. Quem é crente velho aí sabe onde eu estou falando, né? Onde os crentes, tudo ia lá levar os crentes para batizar. 98 anos, nós descemos ele às águas, ele se batizou. 2 anos depois, Deus recolheu. Se Deus te prometeu, meu irmão, confia. Ainda que tarde, Deus não falha. Ainda que aos nossos olhos pareça tardio, Deus não vai falhar, meu irmão. Porque Deus tinha colocado essa convicção no coração da minha avó. Ele vai se dobrar, ele vai se render, ele vai se converter a mim. Demorou 20 anos após a morte dela. Mas Deus realizou aquilo que tinha no coração dela. Você tem um propósito no teu coração, meu irmão, não desista não. Deus falou ao teu coração, não desista não, meu irmão. Continua crendo, continua confiando. Ainda que os meus olhos carnais não vejam, para a glória de Deus eu sei que vai se cumprir. Porque eu creio nas promessas de Deus. Mas aquela criança nasceu, eu cresci. Pouco tempo depois, minha mãe alugou uma casa e nos tirou ali da casa da minha avó, daquele barraquinho de madeira. Ficamos ali um pouco tempo. Depois disso, nunca mais eu tinha entrado numa igreja evangélica. Mas aquilo que eu ouvi com 5 anos de idade, até hoje eu trago no meu coração, quando eu ia naquela escola dominical. Esses dias nós fomos, uma célula nossa mudou de endereço, e da Pri e do Davis, né? Eles mudaram, foram morar num apartamento ali no seu bairro ali, Vila Carrão, né? Vamos dizer Vila Carrão. Aí quando eu estou chegando lá na casa dele, eu passo em frente daquela igrejinha, miudinha, igrejinha se caber lá, 20, 30 pessoas é muito. Mas ela está lá de pezinha, para a igreja presbiteriana independente de Vila Carrão. Aí eu cheguei lá e fui chorar, na casa dos meus filhos ali espirituais. Porque
veio à memória tudo aquilo que Deus tinha feito comigo naquele lugar. Eu sei que eu cresci cheio de trauma, fadado a ser um fracassado. A mãe saía para trabalhar o dia inteiro trabalhando, eu e minhas irmãs trancados dentro de casa. Não tinha onde deixar, saía só para ir para a escola e voltava trancado dentro de casa. Sem pai, sem a pessoa do pai, sem aquela pessoa de referência, porque pai é referência, viu? Você homem que está aqui, você hoje que está aqui, você que é pai, ou você que deseja ser pai, ou você que vai ser pai em nome de Jesus, você é referência dentro da tua casa. Às vezes a gente quer jogar a responsabilidade para as mães, para as esposas, mas nós somos referência para os nossos filhos. Nós como pais somos referências. Muitos dos nossos filhos se espelham em nós. E eu cresci com aquela revolta, eu falei, um dia eu vou casar, um dia eu vou ter meus filhos, eu vou ser um pai melhor do que meu pai foi. Porque eu achava que eu ia fazer isso. Eu sei que eu acabei me afundando cada vez mais no pecado. Eu acabei fazendo coisas terríveis, porque eu achava que eu ia conseguir fazer alguma coisa. Engano do homem, né? Quando ele pensa que ele é forte o suficiente para vencer as lutas dessa vida. Se a gente não tiver auxílio de Deus, se Deus não estiver conosco, se Deus não estiver ao nosso lado, ora diga Israel. E eu cresci com essa revolta, eu cresci ali revoltado com tudo, com a vida, que se eu visse meu pai, eu queria acabar com a vida dele, porque eu achava que ele tinha nos abandonado daquela maneira. Aí minha mãe acaba se envolvendo com uma outra pessoa, acabou casando novamente. Aí esse padrasto, ele era uma pessoa boa quando estava sóbrio. E o difícil era encontrar ele sóbrio. O difícil era achar ele sóbrio, porque ele acordava bebendo, dormia bebendo. A gente pensa que os nossos filhos não veem as nossas atitudes, que as nossas crianças não percebem o ambiente dentro de um lar. A gente cresce achando, a gente vive pensando que os nossos filhos, eles são pequenos, eles vão esquecer. Não, daqui a pouco eu dou um presentinho para eles, daqui a pouco eu faço um agrado, daqui a pouco eu levo eles, daqui a pouco passa. Você não sabe o que você está colocando dentro do coração do seu filho, o que você está cultivando ali. Aí pensa numa pessoa revoltada, numa pessoa que não acreditava em família como Deus idealizou, cria em família, mas como o mundo, né? Se não der certo, separa. Essa é a família que o mundo prega. Não dá certo, não tem problema, larga, vai para outro. Tem filho, não tem problema, você paga a pensão, está tudo certo. Essa era a família que eu acreditava, a família que Deus idealizou. Eu não acreditava que existia, porque eu via meus pais que eram desviados, imagina. Tudo que eu já tinha passado com minhas irmãs, não vai. E às vezes a gente torna a realidade, traz a realidade do mundo para dentro do nosso lar, achando que essa é a verdade para as nossas vidas. Eu aceitava que eu era um fracassado. Trabalhei de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, porque precisei começar a trabalhar cedo. Com 12 anos eu estava lá ajudando meus tios nas minhas férias a servir pinga para pinguço, para pai de família. Isso que é pior, né? Para pai de família. Estava eu lá servindo pinga para pai de família. Uma criança de 12 anos. Comecei a trabalhar cedo, abandonei os estudos. Não tinha formação nenhuma, não tinha profissão. Então eu era a pessoa mais improvável para dar certo em alguma coisa. Revoltado, mágoa no coração, escondia de todo mundo, imagina, não, mas tinha. Porque quantas coisas a gente esconde lá dentro do nosso coração, que a gente não expõe nem para o nosso familiar, que a gente não abre nem para o nosso familiar, para o nosso discipulador, para o nosso pastor, mas está lá guardado e que Deus quer tratar e a gente não deixa vir à tona, a gente não deixa vir à luz, porque a hora que vier a luz é tratado, mas enquanto estiver na escuridão, enquanto não trouxermos luz sobre o nosso problema, luz sobre as nossas situações, elas não vão ser tratadas. Aí a gente às vezes ouve o pessoal falar, poxa, depois que eu fui para a igreja, as coisas pioraram. Não, meu irmão, depois que foi para a igreja, a luz chegou sobre os teus problemas, trouxe luz sobre as tuas necessidades, trouxe luz sobre as tuas causas, e onde a luz chega, as trevas têm que correr.
E muitas vezes a gente não traz luz sobre as nossas situações. Deixamos lá guardadinha naquele quartinho escuro. Anos. Conheci a Suzane já com 19 anos, 18 para 19 anos. Nesse meio tempo eu já tinha ido morar para o interior, já tinha voltado porque não conseguia emprego. Fui dormir de favor na casa do meu cunhado e da minha irmã, que moravam no cômodo de cozinha e tinha uma filhinha. Aí eu dormia na cozinha, quando todo mundo ia dormir eu estendia o colchão na cozinha e dormia ali no colchãozinho. Acordava sempre que tinha que desocupar a cozinha para que a família levantasse. Conheci a Suzane em pouco tempo. Entre conhecer, namorar, noivar e casar, 11 meses. Fizemos 41 anos dessa semana de casado. Mas eu continuava revoltado. Porque o casamento foi um escape para mim sair um pouco da situação aparentemente que eu estava, mas a pior situação estava interna, não era externo. A gente acha que os problemas é a falta de dinheiro, é a falta de uma casa, é a falta de um carro, é a falta de um bem, é a falta de um emprego. Mas muitas vezes o problema está lá dentro e a gente não está tratando ele, está achando que as coisas exteriores vão cuidar, que as coisas exteriores que eu conquistar vão sarar o que está lá dentro. Meu irmão, não vai sarar, meu irmão. Porque elas precisam ser colocadas diante de Deus. Às vezes a gente coloca necessidades humanas, necessidades carnais, necessidades materiais diante de Deus, mas não coloca a nossa necessidade interna diante do Senhor. E confessa aos pés do Senhor: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E o homem é mais difícil, né? Porque o homem tem sempre aquele estigma que é um machão, que não chora, que tem que estar sempre firme, tem que estar sempre forte, tem que estar sempre se mostrando forte. Diante de Deus, meu irmão, todo o joelho se dobrará. Diante de Deus a gente acaba a macheza do homem. Mas eu casei, ficamos alguns anos casados, coisas erradas assim, Deus havia prosperado um pouco na nossa vida, Deus havia feito uma mudança, mas mal sabia do que estava por vir. Eu achava que era Deus que estava ali. Não, agora as coisas vão dar certo e tal, mas eram coisas que eu estava me iludindo com tudo aquilo que estava acontecendo. Até que, graças a Deus, um dia, depois de 4 para 5 anos de casado, né? Não tínhamos filhos ainda. Deus nos chamou. Chegou chegaram 2 pessoas na minha casa. Eu morava em Sorocaba nessa época. Nós casamos, fomos morar em Campinas, de Campinas para Sorocaba. A nossa vida sempre foi assim, meia corrida. Trabalhava de tudo quanto era coisa, mas nem profissão e nem estudo eu tinha. Como até pouquíssimo tempo atrás não tinha nenhuma formação. Eu sei que chegaram 2 homens lá, olha, com o meu nome, meu endereço, falou: Deus mandou eu vir aqui porque você precisa ouvir a palavra de Deus. Eu falei: esses crentes vêm aqui me encher o saco na minha porta. Era um sábado à tarde, eu estava botando mala dentro do carro. Estava morando em Sorocaba, queria vir estava indo para o litoral. Eu falei: olha, vocês me desculpam, tá vendo aí, ó, estou arrumando as malas aí, tô de viagem, vem uma outra hora. Eu sei que eu despedi aqueles homens, atendi eles do portão para fora ali na minha casa, mandei eles embora e depois ainda fiquei algum amigo meu para zoar comigo, desculpa a expressão, né, para me sacanear, mandou esses crentes aqui na minha porta aqui, deu meu nome e meu endereço aqui para me encher o saco. Eu sei que eu não quis ouvir. 30 dias depois, não é isso? 30 dias depois, a Suzane me ajuda a lembrar das datas ali. 30 dias depois, tudo que eu achava que eu tinha conquistado foi tudo por água abaixo. Volto eu para São Paulo com a trouxinha debaixo do braço, com a Suzane. Vamos morar lá, minha sogra emprestou um quarto, vou ir lá morar na casa da minha sogra. Sem nada, devendo, saí praticamente fugido daquela cidade. Aí numa vizinha lá, nossa, da casa lá, uma vez que nós voltamos lá só para buscar algumas coisas, chegou para a Suzane. Mas nesse inteirinho, antes de chegar aí, quando nós voltamos para São Paulo, depois de tanta insistência dos meus cunhados, né, dos irmãos da Suzane, vão para a igreja, porque olha, eles ficaram anos insistindo conosco. Eu já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais para onde ir. Falei: vamos para a igreja.
Está tudo perdido mesmo, perdido e meio, não vai mudar nada a história. Aceitei. Não desista do teu familiar. Não desista daquele que você está orando. Não desista do teu Natanael. Puxa, mas eu já chamei tantas vezes. Um dia Deus alcança ele, meu irmão. A obra não é tua não, é de Deus. Às vezes a gente se preocupa, mas eu já chamei tantas vezes, a pessoa não quer saber. Deus falou para você parar de chamar? Se Deus falar, para de interceder, para de orar, para de chamar, para de convidar, aí você para. Se Deus não falou, meu irmão, continua. Meus cunhados ficaram 2 anos ou mais insistindo, né? Insistindo para que a gente fosse. Até que um dia aceitamos. Vamos para a igreja. Ao chegar ali naquela igreja, uma igreja pequenininha, banquinho, sem encosto, sem nada, o chão todo esburacado, que a gente tinha que chegar meia hora antes. Aqui é uma benção, meu irmão. Mas a gente chegava meia hora antes, tinha que dobrar o joelho. E aí se você chegasse mais tarde, para fugir da oração, o pastor depois te pegava e te levava para a salinha. Porque você chegava, era meia hora de joelho antes de começar o culto. Aquele chão todo cheio de buraco, aquele cimento cheio de esburacado. E sei lá, de joelho, o joelho doía, marcava tudo o joelho com aqueles buracos que tinha no chão. Banco sem encosto, sem nada. Mas foi ali que eu aprendi a servir ao Senhor, meu irmão. Foi um dos melhores anos da minha vida, foi estar ali, aos pés do Senhor. Aceitei Jesus no primeiro ou segundo culto que nós fomos, já não lembro mais, no primeiro culto que nós fomos. Aí o pastor lá da frente, olha, Deus mostrou, você vai ser pastor. Ele falou, ele deve falar isso para todo mundo que vai lá. Todo mundo que se converte, eu acho que ele acabava o culto assim falando isso, né? Ele fala para todo mundo isso, só para poder te incentivar a voltar. Então, para me incentivar a voltar, ele falou isso. Imagina, eu vou ser pastor. Se ele soubesse da minha história... Isso foi em 87, em 93 eu fui consagrado a pastor. Deus faz coisa doida, meu irmão. A gente brinca, mas Deus acha que é meio doido, né? Perdoa, desculpa a expressão, o Senhor me perdoa, mas Deus às vezes parece doido, né? Que escolhe as coisas meio doidas para fazer. Eu sei que eu me converti ali. Aí numa dessas, a Suzane volta lá para Sorocaba para buscar umas coisas, a vizinha lá toda preocupada com a gente. Poxa, está acontecendo, olha, eu estou levando o nome do seu marido lá, a gente tem um grupo lá, que a gente ora, eu estou pondo o nome dele lá na oração. Nós éramos novos convertidos, acabamos de nos converter, a Suzane, amém, obrigado, tal. Naquela semana eu caí de cama. A mulher era espírita, macumbeira, não sei, era de centro, não sei, não vou saber... Ela levou meu nome para o centro. Quando você está no fundo do poço, qualquer corda, qualquer barbante que te joga, você se agarra, vai me ajudar a sair daqui. A gente achava que ia ajudar. Eu sei que eu caí de cama, e aí Deus usa o pastor. Eu nem fui para o culto, usou o pastor e falou para a Suzane, olha, seu marido está enfermo, está de cama, porque o nome dele está lá no centro, está lá não sei aonde. Eu sei que ele orou, repreendeu, foi lá na minha casa, orou. No dia seguinte eu já estava de pé. Meu irmão, aceite ajuda só de Deus, tá? Cuidado com os conselhos, cuidado com as coisas. Eu sei que Deus foi mudando. Eu sei que passou alguns anos, eu pude ter um reencontro com meu pai, aí já convertido. Aí Deus começou a tratar no meu coração, Deus começou a falar ao meu coração. E aí eu pude me reconciliar com ele. Ao ponto de, depois ele voltou, ele se converteu, quando eu me reconciliei com ele, ele já tinha retornado aos pés do Senhor, já estava dirigindo um ponto de pregação. Eu participei da unção dele, eu fui um dos que participou da unção dele como pastor. Então Deus restaurou também essa parte da minha vida com relação ao meu pai. Então eu digo, lá no início eu era a pessoa menos improvável para falar sobre pai, mas Deus restaurou. Por isso eu pude estar. Quando eu entrei para o ministério, eu falei, Senhor, o que eu faço? Mas aí ontem, por isso que eu falo que ontem, Kátia, né, que está aí, eu não sei se a Thalita está aí, a Adriana está também. Por isso que ontem, muitas das ministrações, eu lembrei muito da minha história. O cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos. Mas tudo isso, meu irmão, mudou por quê? Porque um dia Deus falou, eu quero ser o seu pai. E o amor de Deus, e aí eu vou ler aqui Romanos 8, 38 e 39, diz: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor.
O mundo pode te rotular. Pessoas podem amaldiçoar a tua vida, proferir maldição sobre a tua vida. O mundo pode tentar te derrotar, mas nada pode te separar do amor de Deus, meu irmão. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história da minha família. Depois disso, Deus me deu 5 filhos maravilhosos. Depois disso, Deus me deu nora, genro. Hoje eu tenho 3 netinhas. Porque o dia que eu cheguei na casa do Senhor, Deus falou que ia me dar uma família. Mas não a família que eu imaginava ter, como o mundo falava, mas uma família vinda de Deus. E hoje toda a minha família está aos pés do Senhor. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder se deixar ser moldado pelo Senhor. Deus nos dá essa oportunidade, meu irmão, de sermos moldados e transformados pelo poder de Deus. Mas eu precisei tomar uma decisão na minha vida. Mas eu precisei dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Porque eu crescia também achando que todos nós éramos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus me dá uma certeza que... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João falava isso. E eu entendi que eu precisava aceitar a Cristo na minha vida. Eu precisava dar esse passo para Deus. Eu precisava me colocar na presença de Deus. Eu precisava estar na presença de Deus para que a minha história fosse transformada. A decisão é sua, a decisão foi minha. E todo dia nós temos que decidir o que nós queremos para a nossa vida. Eu falo sempre isso nas células, quem participa comigo da célula sabe disso. Todos os dias nós precisamos decidir o que queremos para a nossa vida e para a nossa família. Durante esses anos todos fiz coisas erradas, tomei decisões erradas que trouxeram traumas para a minha vida, para a minha família. Eu precisei pedir perdão ao Senhor. Eu precisei me humilhar aos pés do Senhor. Porque, meu irmão, a gente erra. O pastor erra também. Tem problema também. A gente precisa reconhecer isso diante de Deus. A gente precisa parar e falar: Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, porque eu não sei tomar a decisão certa em alguns assuntos. Mas graças a Deus que Deus continua nos dando a oportunidade de sermos transformados e deixar que Ele nos transforme. Eu queria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Se eu fosse falar aqui os demais detalhes, tem mais coisas, tem mais detalhes aqui que eu poderia estar falando para vocês. Mas eu sei que Deus pegou uma criança traumatizada, um jovem, um adolescente traumatizado, fadado ao insucesso, ao fracasso, e me trouxe a esse altar. Não são as coisas que eu conquistei, materialmente dizendo, não são os lugares que eu conquistei, mas foi a presença de Deus na minha vida. O mais importante na minha vida e da vida da minha esposa, porque nem éramos para estar casados mais, há muitos anos atrás. Por diversas vezes o diabo tentou destruir o nosso casamento, mas havia uma promessa de Deus sobre nós, que Deus ia nos dar uma família, que a nossa família estaria aos pés do Senhor. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu já falei sobre isso aqui tantas vezes. Eu não sei falar da palavra de Deus se eu não falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu presenciei na minha própria vida. Eu não falo daquilo que eu ouvi, eu falo daquilo que eu vi, presenciei com os meus próprios olhos e senti na minha própria pele. Deus quer mudar a nossa história, meu irmão. Deus quer mudar a tua realidade. Eu não sei o que você traz, eu não sei quais são os traumas que você enfrentou, eu não sei quais foram as dificuldades que você passou, ou talvez esteja passando, mas eu sei de uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus não muda, meu irmão. Pode passar anos, pode passar o tempo que for, Deus vai trazer a nós aquilo que Ele prometeu. Hoje é dia dos pais.
Aqueles que já têm, meu pai já faleceu, o pai da Suzane também. Meu pai, o ano passado, Deus recolheu. Hoje eu não tenho meu pai carnal, mas eu tenho o pai que cuidou de mim. Eu não tive a presença de um pai físico no meu crescimento, mas eu tive a presença de um Deus que olhava para mim lá de cima e dizia, e com certeza pensava, um dia eu vou ser o seu pai. Porque Ele me guardou na enfermidade, me guardou nas dificuldades, e me deu a oportunidade de um dia conhecê-lo. E a partir daquele dia, eu o tomei como meu pai. Eu aceitei Jesus Cristo na minha vida em 1987. Faz pouquinho tempo. Eu tinha 25 anos de casado. 25 anos de idade. 5 anos de casado. Aceitamos Cristo junto. E a partir daquele dia, ano após ano, Deus foi mudando a nossa história. Eu não sei o que você quer. Eu não sei o que você está passando. Mas eu sei que se hoje você der a oportunidade, Deus vai entrar na tua vida e vai mudar a tua história. Deus hoje vai entrar na tua causa e vai mudar a tua história. Ah, mas eu já aceitei Cristo, eu já fiz. Continua confiando, continua crendo, continua acreditando, meu irmão. E hoje é dia dos pais. Talvez você um dia sentiu a necessidade de sentir um abraço aí do seu pai. Sentir aí o seu pai ao seu lado. Eu queria convidar você, que gostaria de receber um abraço, mas do Pai do céu, do Papai do céu, que viesse aqui na frente. Você que tem uma causa, você que tem uma necessidade, você que passou por algum trauma na tua vida e quer ser curado hoje, eu queria te convidar a vir aqui à frente, que durante o louvor que o pastor Davi Maia vai fazer, que você que quer receber um abraço de Deus, viesse aqui à frente. Você que quer se sentir abraçado por Deus na tua causa, eu já aceitei Jesus, eu não estou falando para você aceitar, eu estou falando apenas para você vir receber um abraço de Deus na tua vida. Um abraço que Deus quer te dar e falar, meu filho, eu estou contigo por onde quer que andares. Eu estou contigo por onde quer que você andar. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou o seu Pai. Não temas, eu sou aquele que vai estar sempre ao teu lado. Não vou te desapontar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. Eu não vou deixar que você sofra mais, porque eu estou contigo e quero acabar com o teu sofrimento. Então você que quer receber um abraço do Senhor, você que quer receber um abraço de Deus, vem aqui na frente. Deus está falando, eu te amo, meu filho, eu te escolhi. Eu te escolhi porque eu quero te dar um abraço, eu quero estar ao teu lado, e que você se sinta abraçado. Eu queria que você aqui na frente ficasse com os teus olhos fechados. Não importa quem vai estar ao teu lado, não importa quem vai se aproximar de você, não importa quem vai te abraçar, importa que esse abraço venha dos céus. Eu queria convidar os pastores, as pastoras, para dar um abraço nesse irmão, nessa irmã. As pastoras abraçando as irmãs, os pastores abraçando os irmãos, amém? Que você não precisa falar nada, pastor, pastora, apenas abrace, dê um abraço, porque esse irmão, essa irmã precisa de um abraço de Deus, e você agora é o instrumento de Deus, você agora é Deus na vida dele, abraçando ele, dando esse abraço. Vou dar a inocência